Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um pós-jogo. Júnior Barranquilla 1, Palmeiras 1. Alguns comentários, algumas opiniões. Tem alguns pontos que eu gostaria de tocar em relação ao Palmeiras, que eu venho já tocando há muito tempo. E vamos embora. Primeiro do jogo. Com 5 minutos, 6 minutos já tinha um pênalti, foi pênalti, eu não vou ficar discutindo isso. Foi pênalti, a gente tem que assumir contra o Júnior Barranquilla. Eles vão lá com 5, 6, 7 minutos, 7. Acho que com 9 eles bateram pênalti, porque demorou pra cacete. Eles fazem 1-0. O Palmeiras tenta tocar a bola, o Palmeiras começa a jogar, isso, mas nada algo fora do normal, né? No primeiro tempo, senti o Arthur um pouco... Pesou a camisa para ele, o lateral esquerdo, por isso eu tinha falado na minha sugestão o Evangelista na esquerda. Isso não é obrigado, isso é uma coisa do Abel Ferreira, ele recebe para isso. Eu estou sentado e estou falando, posso estar falando um monte de besteira. Mas enfim, o Palmeiras começa a jogar bola, tentar pôr a bola no chão um pouco mais. Tem alguns lances, algumas coisas, não vejo nada fora do normal. Deveria, merecia. Realmente o Palmeiras teve mais finalizações em gol. Na direção do gol, acho que foram 7, na direção 3. Mas não conseguiu o empate. Essa que é a verdade. O único cartão amarelo do jogo, por sinal, foi do Arthur. Não vou queimar o menino, absolutamente. E vem para o segundo tempo. Não tem muito o que falar. O Palmeiras não tem. É um time que não apresenta evolução para mim, infelizmente. Não vou ficar só... Já é chovendo molhado, mesma tecla. Não vejo evolução. Aí vem... Eu estava ouvindo eu nunca vi, inclusive, eu quero ver até a foto desse rapaz. Tá aqui. Eu não quero falar o nome do canal. E ele estava lendo, porque o chamariz dele no YouTube era a entrevista coletiva do Abel. Eu não vi, eu queria ver, e eu achei que era. Ele está numa live, e ele fala das pessoas criticando o futebol do Palmeiras. É um rapaz de barba, com óculos. Eu tenho um nome aqui, eu não posso dar, não tenho autorização. Mas a única coisa que ele fez foi falar: vocês estão exagerando. O Palmeiras empatou, que não é o problema empatar fora, na Libertadores da América, e vocês estão exagerando, vocês estão criticando. Bom, por um lado, não é que eu estou feliz, porque o futebol do Palmeiras para mim é improdutivo. Para mim, o Palmeiras joga um futebol burocrata, um futebol nojento, ou pode se chamar burocrático, se quiser, mas é um futebol de um cara que não faz vingar. Ele não faz. O Palmeiras deveria jogar muito mais do que joga. Eu pergunto para vocês, se você comparar uma folha de pagamento do Júnior Barranquilla com a do Palmeiras, se eu não tiver errado, é 6, 7 vezes maior por mês para apresentar o futebol de merda que o Palmeiras apresentou. Não, mas como o resultado é bom, ok. Um empate na Libertadores, fora de casa, ok. Só que a minha briga é pelas circunstâncias de tudo que a gente viu, pelo que cerca o Palmeiras. O dinheiro envolvido, os investimentos em reforços, o que se paga para um técnico, para mim é lixo. Lixo o trabalho feito. É só isso. De novo, eu pergunto, se tivesse um técnico que ganhe um técnico de ponta, para ganhar esse salário que o Palmeiras paga pelos salários da Europa. Não é todo técnico de Europa, óbvio, de times grandes é óbvio que não ganham. Mas médios, esse é o trabalho que é feito. Eu não vejo evolução. Eu não vejo evolução. Eu não sei se pelo cartão amarelo no segundo tempo ele substituiu, já vamos falar dos jogadores, ele tira o Arthur para colocar o Kelvin na esquerda. Por que não tenta o Evangelista? Porque não tem criatividade. É exatamente o exemplo de uma pífia, de uma patética, de uma incompetente, sem criatividade, sem profissional, não capaz de exercer a função. Exatamente a foto. O exemplo vem de cima, eu sempre falo para vocês.
O que ele apresentou de novo? É por isso, por essas e outras que eu falo para vocês que eu não confio. Começa o segundo tempo. Mesma coisa, com 7 minutos, uma assistência do Flaco. A gente já vai falar de cada jogador. O Sousa que entrou, né? Entrou Sousa e Kelvin. Ele vai e faz o gol. 1-1. O Palmeiras até esboçou. Vamos tentar virar. Eu nunca discuti que o Palmeiras não luta para ganhar. Eu nunca discuti que o Palmeiras não briga em campo. Eu nunca cheguei para vocês aqui, nunca ninguém me ouviu falar. Não, o Palmeiras não dá sangue. Palmeiras isso, Palmeiras aquilo. Mas num jogo burocrático de um burocrata que joga para trás. Eu vou fazer um comentário que eu ouvi. É Lucas Andrade, o nome que era do treinador do Sub-20 do Palmeiras, que está na seleção brasileira, por isso contrataram o Alan Barcelos do São Paulo. Se eu não me engano, eu posso ter errado o nome dele, Lucas Andrade falou o seguinte: o Benedetti é um puta de um zagueiro, é zagueiro de Premier League. Ok, não, ele mesmo fala, parece, que não tem espaço nesse momento para o Benedetti, ele vai ter que esperar a vez dele, porque nós temos Gomes, Murilo, nem o Fux mais eu tô achando. Para mim o Fux é um jogador totalmente limitado na marcação, com a bola no pé, ele tem muita qualidade. Agora, ele falou do Gilberto. Ele falou: o Gilberto não ganhou chances porque o Gilberto tem deficiência na defesa. Mas o Gilberto joga muita bola no ataque. Vou fazer uma pergunta. A tua preocupação é só defender, Abel Ferreira? É só defender, só defender. É Giais da vida. Isso me dá nojo. Nojo. Isso me dá asco. Eu de novo, talvez seja eu o problema. Por quê? Porque eu acostumei, eu tenho mais idade, eu vi cracassos no Brasil, cracassos, jogar bola, e a escola que eu aprendi a gostar era de Tele Santana, de Luxemburgo. O Filipão ainda segurava mais, mas esses dois principalmente eram exemplos de futebol arte. É essa escola que eu aprendi. Eu aprendi a ver Cafu, que tinha uma vitalidade, mas marcando não era tudo isso. Mas quando ia para o ataque, depois que o Tele Santana pegou ele, pôs ele em treinos, isso dizem que é verdade, sem treinar, não sabia cruzar uma bola. Começou a trabalhar com isso, sem cruzamentos por treino. Não é só cruzar. O cara era jogador de ataque. Ah, mas tem que marcar. Amigão, se você joga para fazer gol, você muito provavelmente vai ganhar. Não é por uma bola, coisas nojentas que acontecem no teu time. Que é teu time, nesse ponto é seu. Porque é fácil pôr culpa nos outros, no gramado, no juiz, nos duendes, no terreno da lua que não tá legal. Tudo é muito fácil. Assumir, porra nenhuma. Eu falo do Rogério Ceni, você de uma forma diferente é exatamente igual. De uma forma diferente você é exatamente igual. É um time que não produz. O Palmeiras, o que produz é pelas suas individualidades e não por um esquema de jogo bonito. E não, cada um tem seu gosto. Eu não quero que jogue bonito. Eu quero que só ganhe. Ok. Vai ter horas que não vai ganhar. Que faz parte. Agora, o não ganhar nos jogos decisivos, aí faz parte. Vídeo. Não é a derrota para o Flamengo na Libertadores, porque está engasgado. Não a Libertadores, a forma com que perdeu. Um time covarde, um time medroso, que é a cara do seu treinador. Que precisa uma bola, quer jogar em uma bola. Só que tem times que não tem qualidade. Aí o Palmeiras empata o jogo, esboça uma pressão, nada. Eu não vou ficar falando de ultrapassagens, de Giai. O Giai é um desespero ver esse cara jogar bola. Desespero. Ele tem uma característica, por exemplo, mais defensiva, mas ele tem uma vitalidade absurda, ele tem um poder de recuperação absurdo, mas ao mesmo tempo ele é uma bomba relógio. Ele, com um lance, ele é capaz de fazer o pênalti. O pênalti não foi ele quem fez, foi o Maurício, por sinal. Que, de novo, jogo, quando tem que pegar um jogo mais,
Eu venho elogiando o Maurício, vocês são testemunhas. Um jogo mais, mas não é pelo pênalti que fez. Fraquíssimo, na minha opinião. Vamos falar dos jogadores, porque eu não vi a coletiva ainda. Amanhã eu faço um comentário sobre a coletiva do Abel, que eu já sei, é tudo igual. Totalmente igual. 2, 3 dias que o Corinthians vai jogar hoje, vai ter um dia a menos. Detalhe, Abel Ferreira, o Corinthians joga hoje, quinta-feira. Ele estreia na Libertadores. Ele tem um dia a menos para o jogo contra o Palmeiras. Eu quero ver tuas desculpas. A cada desculpa, cada nojo, cada merda que sai da tua boca. Palmeiras começou com Carlos Miguel, Giai, Gomes se tornou o jogador, acho que mais vestiu a camisa do Palmeiras em Libertadores, e mais 3 gols, se eu não me engano, o Gomes chega a 17, ele tem 14, chega a 17 gols, como o Veiga em Libertadores. Murilo e Arthur. O Arthur saiu para a entrada do Kelvin. Arthur, eu sempre falei, eu não estou criticando e não vou queimar o menino, não. Eu queimo o Abel Ferreira, que devia ter um lateral direito como o Gilberto e montar um esquema, ter criatividade para ter uma cobertura para um jogador com essa qualidade. O que esse menino bate na bola, o que ele joga no ataque, o que ele tem de finta, de habilidade. Se você não... É jogador jogado às traças. Vamos emprestar para um clube e o clube está no banco. Ah, mas se ele fosse bom. Dá a oportunidade. Cria uma posição para o moleque. Vai que o moleque não joga bem, como disse, ele não tem, o forte dele não é a defesa, faz ele virar um meia. Tenta, pelo menos tem. Não deu, coisas que você não deu oportunidade para um Kevin, que estourou na Europa, não sou eu que estou dizendo. Luiz Guilherme, Giovani, tanto jogador bom que não tiveram oportunidade. O Giovani até teve, eu não vou mentir. Tem que ser dito a verdade. Marlon Freitas, Andrés Pereira, saiu para a entrada do Evangelista. O Alan saiu para a entrada do Felipe Anderson e o Arias. Maurício saiu para a entrada do Souza, para variar. Não dá para confiar no Maurício também. Tudo bem, ele não vai jogar 100 jogos no mesmo nível. Mas é só pegar um jogo um pouco mais complicado, porque é Libertadores. Não que o Júnior Barranquilla seja o River dos melhores momentos, o Boca dos melhores momentos. Não. Some. Eu achei isso. E Flaco Lopes saiu para a entrada do Luigi. Eu não tenho muito. Eu achei um bom resultado por ser Libertadores. Bom, ok. Futebol pobre. Eu venho falar. Futebol raso. Futebol sem criatividade. Um futebol pragmático. Um futebol que não prega, não é só o espetáculo. O Palmeiras não tem Zico, não tem Alex Cabeção, não tem Djalminha, não tem Rivaldo, não tem Miller. Eu não estou pedindo isso. Mas para os jogadores que o Palmeiras tem hoje, e eu não só responsabilizo os jogadores, como para mim o maior responsável chama-se Abel Ferreira. Aí, amigão, você não pode ficar numa live questionando torcedores que não gostaram do jogo. Quem é você? Você gostou do jogo? Maravilha. Eu não vou chegar para mim, você faz parte dessa torcidinha de merda, de bosta do Palmeiras, uma parte, que só prejudica. Porque quando eles veem que tem uma parte da torcida que elogia, eles falam, não, nós estamos no caminho certo, estamos no caminho certo. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa, a mesma foto, de 4 anos para cá. 3 anos e pouco, desculpa, errei. É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Ano passado, a única diferença é que o Palmeiras perdeu para o Corinthians na final. Que é uma porrada. Tudo igual depois. Óbvio que nós estamos no começo de temporada. Palmeiras não deveria, já está jogando. Começo não, chega, né? Desse papinho de merda que eu estou passando para vocês e não está no começo de temporada. Porque já começou faz tempo a temporada. Começou em janeiro e já teve muito jogo para o Palmeiras. Não mostra evolução. É um esquema de jogo, é uma variação de jogo. Não tem. Aí me aparece acho que foi matéria da UOL,
Espera aí que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Palmeiras segue, matéria da UOL, futebol, Flávio Latif? Eu não sei o nome. Flávio Latif. Ele é da UOL. Palmeiras segue sem ataque dos sonhos de estreia da Copa Libertadores. Qual a novidade? E cada vez agora estão fazendo uma contagem regressiva para o Paulinho. Olha, o Paulinho pode ser que pinte no banco contra o Corinthians, agora no domingo, 6h30 da tarde no estádio, que não é do Corinthians, é do povo brasileiro, porque o dinheiro é do povo brasileiro que foi colocado, né, seu corrupto? Bom, o dinheiro é do povo brasileiro, porque é dinheiro pego do Estado, né? Que é o dinheiro do povo. Não sei se foi BNDES, que é dinheiro do povo. Não interessa de onde foi pego, né? Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal também, né? Então, é nesse estádio, que não é do Corinthians, porque eles devem as calças. E de toda forma estão tentando fazer, e eu não duvido que vão conseguir, de um bandido, um condenado, um presidiário que está lá em cima, que na época sugeriu, não sei como foi aprovado isso, não tenho a mínima ideia. Não, eu tenho a ideia. Não a ideia. Eu imagino que possa ter acontecido e não vou passar para vocês porque eu não posso provar. Bom, então, Paulinho, agora é contagem regressiva. O que eu disse para vocês, eu não mudo uma palavra. Até a Copa do Mundo, se o Paulinho entrar em 2, 3 jogos, 15 minutos, é muito. Ah, mas ele jogou um jogo inteiro. Não faz mais que obrigação para quem já pagou mais de 200 milhões. 200 milhões um jogador que não tem culpa e que para mim tem futebol, eu só não confio nele, na situação dele clínica, física. Nunca foram claros com isso. Né, Leila Pereira? O Palmeiras não é hospital, o Palmeiras não é departamento médico. Você abre a boca, sai pérolas. Pérolas. Eita, lixo de gestão. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? O Santos. Cuca lamenta erros e diz que Santos perdeu jogo impossível de perder. Sem Neymar, Santos toma gol quase olímpico e perde no Equador. Sem Neymar, qual a novidade? Não, o Neymar está se poupando para a Copa do Mundo, porque eu não duvido que ele vai para a Copa do Mundo. Do jeito que é podre o futebol brasileiro, do jeito que essa CBF é podre, é o mar de lama, como vocês, o esgoto, a latrina, eu não duvido que ele vá. Outro escândalo, os conselheiros aprovaram as contas do Santos, mesmo não estando a dívida com o Neymar nos balanços. Parabéns. Janeiro, Palmeiras teve um déficit de 8 milhões de reais. Significa que o Palmeiras gastou 8 milhões a mais do que arrecadou. Mas parece que as vendas de alguns jogadores não entraram ainda no balanço. Vamos ver. Nisso eu não vou criticar ou falar. Eu não sei qual é o jogo de números que eles fazem, eu não estou vendo. Então não adianta eu ficar achismo. Isso quando eu acho, eu não falo. Quando é achismo da minha, por exemplo, quando eu falei do evangelista na esquerda, sou eu que estou falando. Eu acho que poderia ser feito isso. Não é notícia. Isso foi eu que criei da minha cabeça. Eu faria isso. Agora, quem ganha o que ganha, é ele que tem que pensar nisso, não sou eu. Tá pensando muito pouco, porque o time não produz absolutamente nada. O time não progride. Para mim, o futebol que o Palmeiras apresenta em relação ao que ele investe é um lixo de futebol. É patético, é nojento. Não é o que eu gostaria de ver. Porque se alguém falar que um time não pode ganhar jogando bem, esse sim tem que ir elevadíssimo. Esse sim, como vários, essa torcidinha de merda, parte da torcida do Palmeiras que é de merda, uma torcida lixo, que aplaudam resultados, aplaudam vice-campeonato do jeito que foi. É um conjunto de tanta coisa que não funciona, mas quem sou eu, né?
Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve. Ah, antes, desculpa. Eu comecei a ler um outro livro, agradecer a uma pessoa muito especial na minha vida que um dia me deu um toque, que o principal objetivo desse canal sempre foi a educação, a busca por conhecimento, estudar, ver filmes inteligentes. Para quê? A leitura, para que a gente possa ter mais formadores de opinião e colocar toda essa escória da humanidade na cadeia. Bandido, presidiário, condenado com a sua legião de 90% de vagabundos que vive de bolsas e bolsas e bolsas, de Beneditas da Silva, de tiriricas. É o nível de um povo predominantemente ignorante, que eu não chamo de Brasil. Brasil, para mim, é os 5, 10% que fazem o Brasil acontecer, que são capazes, estudiosos, que vão atrás, que investem, que acreditam e que buscam conhecimento toda vez. Só que 5% não põe esses vagabundos, inclusive esse bandido, esse condenado, esse presidiário na cadeia. A gente sabe como ele está lá, né? Essa casa que deveria ser a mais importante, ela é a mais importante no escândalo, porque é a suprema casa, suprema, da corrupção, da latrina, do esgoto, da bandidagem. Ah, mas você está acusando? Não. Vorcaro. Olha o Alexandre de Moraes. Vorcaro. Caso Vorcaro. Bandido, devia pegar prisão perpétua. Junto com o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, agora INSS. Ele e a família. Esposa, filho. É só você. Eu não estou acusando. É só vocês verem o que o advogado dele falou. Agora a gente pode voltar para o Brasil porque ele não corre risco de prisão. A Rosiane Sarney não podia voltar para o Brasil, nem sei se pode. Porque aqui ela vai ser presa. Mas deve ter já, né? Preciso falar? É isso. Eu estou lendo um livro que eu queria indicar, e mais uma vez agradeço a essa pessoa muito especial na minha vida que me sugeriu. Começa, além de falar da educação, sugere livros, filmes. Eu estou lendo um livro de uma pessoa chamada José Rodrigues dos Santos. Ele nasceu em Moçambique. Para quem não sabe, a língua, colônia portuguesa na época, língua portuguesa, chama-se O Segredo de Spinoza. Ou para outros, O Segredo de Spinoza. Como quiser. Se passa de famílias judias em Amsterdã, Holanda, na época, né? 1600 e pouco, época da Inquisição. Como funcionava. Então, como a igreja, como os judeus, enfim, uma série de... São fatos da Inquisição. É um livro muito interessante para quem gosta ou gostaria de entender um pouco mais da Inquisição, o porquê, como, de que forma. Valeu? Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Eu agradeço.